sinto muita vontade de falar dessa questão de mudança do clima, carbono, emissões, porque é algo que me envolve já há um certo tempo, já há quase 20 anos que eu mexo com isso, e é apaixonante, né? Apaixonante no sentido de que, sem desmerecer os demais problemas que a humanidade atravessa, mas eu classificaria como aquele em que, se não houver uma ação conjunta de toda a humanidade, o problema nunca será resolvido. Porque as questões do aquecimento global, elas, independente de onde elas ocorram no planeta, elas afetam o planeta como um todo. O primeiro grande paradigma da questão das emissões de gás de efeito estufa é o seguinte, que onde quer que ele ocorra, o efeito dele é o mesmo. Significa que o que a gente está emitindo aqui em Minas, em Belo Horizonte, o efeito é o mesmo que está acontecendo em Tóquio, na Europa, qualquer outro local. Então significa também que se reduzir somente aqui não resolve o problema. Esse é o primeiro ponto. Então, por isso que eu coloco a questão como muito apaixonante, né? Esse assunto de aquecimento global, ele começou a entrar na pauta mundial mais efetivamente depois da Rio 92, né? Apesar dele já ser conhecido, já ser trabalhado no meio científico há um certo tempo, mas ele entrou na pauta depois da Rio 92, quando, à medida em que a evolução tecnológica vai aumentando para poder quantificar o efeito do aquecimento global, o aumento da temperatura média da Terra, as tecnologias para se identificar qual que era a temperatura pré-histórica, existe isso através da prospecção de gelo nas calotas polares, né? Pelas profundidades você consegue resgatar amostras daquela época e aí determinar o teor de CO2 que tinha na atmosfera naquela época, uma coisa inimaginável, mas essa coisa foi aumentando. Então verificou-se que existia uma tendência de crescimento, né, da temperatura média do planeta. E quais seriam os efeitos disso? Eu confesso para vocês que em 90, pouco ou quase se sabia de realmente quais seriam os efeitos no planeta como um todo. Hoje, a entidade técnica que trabalha essas questões, que é o IPCC, que é o Painel Internacional para a Mudança do Clima, né, sigla em inglês, que congrega os maiores cientistas, os maiores conhecedores do assunto no mundo inteiro, eles já elaboraram 4 relatórios, que chama Assessment Report, né? Então, ao longo dos anos, ao longo desses anos todos. E o quarto, está trabalhando no 5º agora, né? O quarto relatório de avaliação dessas questões, ele chega num determinado ponto de um grau de certeza muito grande de que existe uma influência antropogênica, ou seja, das ações do homem, na questão do aquecimento global, né? Esse gráfico que vocês estão observando aqui, ele ilustra um pouco isso, e ilustra o desafio que a gente tem. Eu acho que ele é muito interessante para contextualizar. Vou ficar em pé, viu, professor? Faço melhor em pé. Então aqui nós temos exatamente a tendência são medições reais, históricas, das concentrações de gás de efeito estufa na atmosfera e seu efeito na temperatura média do planeta. Então, o que ele mostra, aí eu vou trazer uma coisa que é interessantíssima para nós, né? Quando a gente fala de mudança do clima, nós não estamos falando de previsão conforme aparece no Jornal Nacional, que aparece a previsão para o dia seguinte, entendeu? O horizonte de tempo é um horizonte bem diferente. Nós estamos falando em previsões para daqui a 80 anos, em 2100. Né? E quando a gente fala de histórico para trás, nós também vamos a milhares de anos atrás para poder entender como que essa coisa se comportou no planeta. Então não é saber se vai chover amanhã ou não, se vai fazer calor ou não. Então o que acontece é que hoje, com a função dos dados que nós temos, se nada for feito, nós vamos estar nessa faixa cinza aqui, até 2100, que significa uma temperatura média de aumento da temperatura média do planeta de 4,1 a 4,8 graus Celsius. Pode parecer pouca coisa para nós, numa previsão de tempo. A diferença você vai saber se vai usar uma blusa ou não, né? Por exemplo, lá no bairro onde eu moro, a temperatura média do bairro é 4 graus mais baixa do que de Belo Horizonte, então já seria isso aí. Mas para efeito na média do planeta é muita coisa.
os efeitos advindos de uma situação dessa seria insuportável. Eu não diria que, de forma alguma, ser catastrófico em relação à presença da humanidade na Terra, de forma alguma, porque o homem sempre se adapta ao longo dos tempos, mas, assim, muita coisa teria que ser feita para se adaptar ao estilo de vida nosso ao longo do planeta, né? O que acontece hoje, que com os acordos que foram celebrados a partir de 90, e aí nós temos o famoso Protocolo de Kyoto, que foi em 1995, se me falha a memória, em que houve já um início de compromissos, né, de países considerados como os maiores emissores daquela época, e aí o Brasil não estava dentro, nem a China, nem a Índia naquele momento, que eram considerados somente os países desenvolvidos, né, com metas de redução para serem atingidas no período de 2008 a 2012. Né. Esse protocolo foi feito, foi um primeiro passo, foi um primeiro início. Resumindo, né, ele foi feito uma abordagem top-down que, de fato, não parou de pé, não deu certo, né. Se não me falha a memória, somente a Inglaterra, dentro da Europa, conseguiu atingir a meta que ela tinha proposto para o protocolo de Kyoto. Os mais antigos aí devem lembrar da administração do Bush, que não assinou o protocolo, não ratificou o protocolo de Kyoto, né. E aí foi a sequência toda em cima disso. Não foi uma iniciativa, mas não foi uma iniciativa de sucesso. E na sequência, depois de 2012, várias conversações foram feitas. Teve o fiasco da COP na Dinamarca, em que vazou informação, uma série de coisas assim, mas o que teve de mais consistente foi agora, recentemente, há 2 anos atrás, o Acordo de Paris, que foi uma revisão daquilo que havia no protocolo de Kyoto, sobre uma nova ótica, não mais uma nova ótica top-down, mas uma ótica bottom-up, que seriam metas e compromissos que os países, por si só, proporiam, né? E em cima dessas metas e compromissos se estimaria o quanto que a gente estaria em termos de caminhando. E que é exatamente essa linha azul, que é o que a gente chama de current policies, né? Se aquilo que foi proposto no que a gente chama, o nome técnico é NDC, contribuição nacional, contribuição nacionalmente determinada. São as NDCs estabelecidas por cada país, né? Se aquilo que foi proposto, dentre eles o Brasil também está aqui, nós ainda teríamos uma tendência de aquecimento da ordem de 3,5 graus Celsius. Quer dizer, não é suficiente. Nesse mesmo momento, existem determinadas promessas de um pouco mais além daquilo que foi proposto no Acordo de Paris, né? E com as promessas, estaríamos na faixa de 2,5 graus Celsius, né? O que a gente precisaria de fazer mesmo, de fato, né, segundo o IPCC, seria ter uma mudança radical de estilo, de vida, de energia, que eu vou fazer um gancho com a questão das emissões de CO2 com a necessidade de energia para crescimento, para que essa curva tivesse uma inflexão e chegasse nos anos de 2070 com um balanço zero de emissão. Ou seja, tudo aquilo que é emitido seria absorvido e a quantidade emitida ela seria capaz de fazer com que o planeta absorvesse. E aí a gente seria numa faixa de 1,5 grau, no máximo 2 graus Celsius de aquecimento da temperatura, de aumento da temperatura média do planeta. Que é um desafio muito grande. Aumentar 2 graus Celsius também vai trazer ações de adaptação, ações de mudança de estilo de vida e por aí vai. Se não tivesse o CO2 na atmosfera, que é considerado como o CO2 natural, né, os gases de efeito estufa natural, a média do planeta seria menos 15 graus Celsius. Nós viveríamos num verdadeiro gelo. Então existe o efeito natural, né, necessário para a vida no planeta, de uma maneira geral. E o que está acontecendo é um delta a mais do que o necessário. Bom, então o que a gente tem, a tendência que a gente tem é de chegar aqui num balanço zero, né? Essa absorção, ela acontece de 2 formas, né? As pessoas, de uma maneira geral, acham que são as plantas, as florestas que absorvem. Sim, as florestas absorvem, à medida que elas estão crescendo, elas fixam carbono, o termo certo é esse, à medida que ela está crescendo na sua massa. Mas uma vez que a floresta esteja no estado maduro,
pelo efeito da fotossíntese, de dia absorve CO2, de noite libera CO2, que ele tem um efeito contrário, da presença ou não da luz solar, ela fica estável. Então, a grande absorção que existe de CO2 mesmo são os mares. Por isso que Minas tem a ver com o ADS dos mares. Entendeu? Já achei uma possibilidade. Porque a grande absorção que existe são os mares, seja pela absorção pela água mesmo específica, né, na superfície da água com CO2, seja pelo crescimento das algas nos mares. Um dos efeitos desse aumento de concentração de CO2 no mar é causar o quê? A acidificação. Porque quando você combina o CO2 com H2O, você vai gerar o ácido carbônico, que é um ácido fraco, né? Existe ácido carbônico, você toma uma água mineral, você tem ácido carbônico nela. Mas assim, se tiver muito, existe uma tendência de acidificar e de alterar toda aquela biota que existe, aquele ecossistema que existe nos mares, né? Bom, então essa aqui é a história, né, do que tem hoje, né, e como que essa questão está colocada hoje em termos de planeta. O que aconteceu no Brasil é que o Brasil, de fato, ele assumiu o compromisso somente no contexto do Acordo de Paris. Um compromisso bottom-up, né? Pode passar o próximo slide. Que é basicamente esse slide aqui. Tá? As emissões brasileiras hoje, elas são de 1,3 bilhões de toneladas de CO2. Né? E aí são números grandes, tá, gente? E aí vem a primeira grande reflexão. Por que as emissões de CO2 elas estão relacionadas com a questão do desenvolvimento de uma maneira geral? Acho que deve ser o GE. GE são gases de efeito estufa. Onde fala gás de efeito estufa entre o CO2, que é o maior participante, mas você também tem metano, tem N2O e outros gases não tão importantes quanto o CO2. O CO2 é o mais importante. Mas por que a emissão de CO2 é tão importante? O Tiago vai poder falar isso com mais propriedade, mas a questão toda que acontece é o seguinte: a nossa economia hoje, mundial, e o Brasil não sai dela, eu diria isso, né, tirando um pouco da parte energética, de energia elétrica, mas energia como um todo, ela é uma economia carbon-based. Não tenha dúvida, nós somos consumidores de combustíveis fósseis para a nossa necessidade. É nossa necessidade, nosso dia a dia. Quando você pega o seu carro, você liga, você está consumindo combustível fóssil, mesmo que seja de etanol, os equipamentos que estão naquele carro foram fabricados de alguma forma ou de outra, que precisou de energia fóssil, que precisou da energia elétrica, que tem uma pequena parcela de fóssil no Brasil, mas no mundo inteiro essa questão é muito maior. Entendeu? Quando você vai para um restaurante e se alimenta, aquele alimento também teve a questão de energia fóssil, por aí vai. Então, quando você pega as projeções da Agência Internacional de Energia, que coloca, e aí é uma decepção. Tá? Quando você pega as projeções de 2040 e 2050, ela vai justamente ao contrário daquele gráfico que mostra a necessidade. Ou seja, não há uma previsão, mundialmente falando, de redução de consumo de petróleo, de óleo, gás natural, combustíveis fósseis, para garantir as necessidades que se tem. Na minha visão, isso só vai acontecer se houver um investimento maciço, de uma maneira geral, em inovação. Não haja dúvida que não tem como fugir disso, né? Então, voltando à questão do Brasil, o Brasil está situado entre o sexto ou sétimo maior emissor em termos de quantitativo por ano de gás de efeito estufa, mas isso significa 3% da emissão global. Ele é o sexto, sétimo maior emissor, porque os grandes emissores mesmo, China, Estados Unidos, Índia e tudo mais, eles são os grandes emissores de fato. A quantidade de emissão que existe é muito grande naquele ponto. E as emissões, o perfil de emissões do Brasil, segundo a última estimativa de 2015 do inventário brasileiro, que era o inventário anterior, a grande parcela de contribuição era de mudança de uso da terra, e haja visto a questão de queimadas de uma maneira geral, ela perdeu a posição para o setor de energia. Porém, eu questiono muito esse número, porque de 2015, que foi inventário, os dados são anteriores, e essa questão de manejo e uso da terra, nós sabemos que perdeu um pouco de controle nos últimos anos. Então, muito provavelmente, se a gente for fazer um inventário hoje, essa parcela aqui vai estar maior do que essa, em termos percentuais, né? A energia,
que a gente fala, não é só energia elétrica, né? Então ela entra na queima de combustíveis fósseis no Brasil para garantia de energia como um todo, né? Depois nós temos a agropecuária, que é um setor extremamente interessante, porque a maior contribuição da agropecuária é a fermentação entérica, né? Alguém sabe o que é fermentação entérica? Pum de boi, né? E de vaca. Pum de boi. É justamente, e aí tem a participação do metano, né, significativamente nesse ponto, né, que é o grande contribuinte para isso, né? Existem trabalhos que eles fazem para mudar o alimento do gado, né, de uma maneira geral, para poder diminuir a produção de metano. O simples fato de você não emitir o metano, mas emitir o CO2, você reduz em 21 vezes o efeito do aquecimento global, porque o metano tem um efeito maior. Né? Só um detalhe. E 7% de processos industriais. No caso, a ArcelorMittal ela estaria situada aqui, né, dentro dessa fatia de processos industriais, e uma fatia da parte de energia também entra, no caso, o setor de siderurgia, né, de uma maneira geral. Nós podemos observar que dentro dos processos industriais, o setor de siderurgia é o que mais contribui, por razões óbvias. Vou entrar um pouco no fato da... Professor, quando der o tempo, você fala, hein? Tá. Tá bom. Vou entrar na questão da siderurgia para que possa se entender, né? Porque a produção do aço ela é feita basicamente de duas formas. Uma forma que a gente utiliza o minério de ferro, né? O minério de ferro é extraído das minas e ele é feito um trabalho para se produzir o aço com ele, e uma forma que se utiliza a sucata, que nada mais é do que a reciclagem do aço já produzido. E nessa utilização do minério de ferro, nós precisamos de remover o oxigênio que está ligado com o ferro, né, na sua forma química do minério de ferro. E essa remoção do oxigênio é feita através do carbono. O carbono vai lá, combina com o oxigênio, deixa o ferro e vira CO2. Razão pela qual existem emissões de CO2 nesse processo. Muitos de vocês estão pensando, mas tem um carvão vegetal. O carvão vegetal existe hoje, que é um carbono teoricamente zero em termos de emissão, porque à medida em que você utiliza o carvão vegetal, você gera o CO2, depois ele vai ser absorvido pelas florestas no seu aquecimento, você pega a floresta, faz o carvão vegetal e ele fica num ciclo fechado. De fato, a ArcelorMittal tem, é um dos destaques que existem, porém, mundialmente, isso não é, vamos dizer assim, utilizado, né, de uma maneira geral, por questões óbvias, terra, clima, capacidade de agricultura e por aí vai, para se utilizar isso em larga escala. Então, carvão vegetal só é utilizado no Brasil. Para não falar que não é no Brasil, tem um alto-forno, que é o produtor de ferro-gusa, no Paraguai, que fica na fronteira, mas é de brasileiro. Ele só fica, lógico, porque questões fiscais, essas coisas, entendeu? Então, ele é essencialmente utilizado no Brasil. Nenhum outro país usa carvão vegetal para produzir aço, né? Que é uma vantagem competitiva para nós em termos de ações de gás de efeito de estufa, de redução de gás de efeito de estufa. Bom, e aí dentro desse contexto, desses boxes verdes, estão as NDCs brasileiras. O que o Brasil se comprometeu em Paris para atuar na questão do clima? Então, ele se comprometeu no segmento de mudança de uso da terra e florestas, com a questão de acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia e restaurar 12 milhões de hectares de floresta até 2030. Esse é o compromisso explícito que existe nesse tema. No setor de energia, eu creio que você deva estar mais ligado nisso, né? Ele se compromete a usar 18% de biocombustíveis na matriz e 45% de energia renovável, além da energia hidráulica, na matriz nacional. E busca, com isso, ter 10% de ganhos no setor elétrico. Já começa a fazer o link para nós do que é que nos interessa com relação à eficiência energética. E para o setor industrial, apesar de não existir uma meta quantitativa em termos de números, pela própria participação do setor em relação aos demais, mas está claro lá que existe a necessidade de promoção de novos padrões de tecnologias limpas, né, e ampliação de medidas de eficiência energética, infraestrutura de baixo carbono. Ou seja, eu lembro muito bem quando teve o Acordo de Paris, que nós tivemos com o pessoal do Ministério do Meio Ambiente,
E sempre fica aquela preocupação, o que seria apresentado, o que não seria apresentado. E aí, o nosso Adriano, lá do Ministério do Meio Ambiente, que é o especialista nessa questão, de se tratar esses acordos e propostas do Brasil, falou assim, Guilherme, pode ficar tranquilo, entendeu? Nós não estamos tendo nada que vai ter alguma implicação radical e tudo mais, da fronteira para fora, mas da fronteira para dentro a conversa é outra. Então, o Brasil está tendo um posicionamento de ter uma meta, no final das contas, ela é uma meta de reduzir 37% das emissões até 2025 e 43% até 2030, tendo como ano base 2005. Né? Ah, mas é muito, é pouco, é muito, é pouco? Como que nós estamos hoje? Se a gente for quantificar hoje as emissões, muito provavelmente essa meta de 37% está sendo atingida. Mas você tem que contar que até 2025, 2030 o país vai crescendo. Espero que cresça. Né? E hoje o crescimento é carbon-based. Então, necessariamente, parte daquelas emissões tendem a aumentar, porque o status quo do crescimento hoje é esse, no curto prazo ainda é esse. Né? Então, é um desafio, sim, atingir meta de 37% até 2025. E mais um porém, né? Diferente de outros países, a China, a Índia e tudo mais, e que colocaram as suas metas associadas, são o que a gente chama de metas específicas e não absolutas, associadas a um indexador, tipo, por exemplo, o PIB. A meta da China é tonelada de CO2 por PIB. Então, se ele cresce o PIB, a meta vai ser atingida, independente da emissão que tem no seu numerador. O Brasil colocou meta absoluta, que eu acho, como especialista na área, eu achei que foi ousado demais nesse ponto, para 2025, entendeu? Para 2025. É difícil, porque meta absoluta implica em, se você não conseguir reduzir, tiver que atender a meta, você tem que reduzir o padrão de vida da sociedade para atingir a meta. E daí vai ficar aquela coisa, vai fazer, não vai fazer, como é que vai ficar essa questão? Né? É uma questão complexa, não é tão simples de se colocar. Porém, mas é o que está lá, é o que a gente tem para trabalhar. Bom, então, com isso eu encerro a minha fala inicial, né, que eu trago, fazendo uma associação, professor, para Minas, agora, para Minas. Né? Mais 5 minutinhos. Em Minas Gerais, tem essa questão toda, ela é trabalhada pela FEAM. A FEAM, que é responsável por desenvolver as políticas de mudança do clima no estado de Minas Gerais e por aí vai. Na minha visão, tem 2 estados que estão bem desenvolvidos em termos de Brasil, São Paulo e Minas. E eu acho que nós estamos mais avançados do que o estado de São Paulo em termos de política. Mesmo tendo uma meta para o estado de São Paulo, na época, algum tempo atrás, aí, de uma redução de gás de efeito estufa, que tem uma história fantástica sobre isso. Entrou uma informação na Câmara, na Assembleia, entrou a informação e quando saiu era outra informação completamente diferente. E mudança do clima do estado, plano estadual de mudança do clima, e que estabelecem diretrizes, estabelecem ações, estabelecem uma série de possibilidades de ações de uma maneira geral. Não existe uma meta, e aí eu acho que é interessante de se falar que todo estabelecimento de meta, né, isso é ouvido o representante do Ministério da Fazenda. Mais importante do que se estabelecer uma meta, que ela seja midiática ou política, para dizer que temos alguma ação, é importante saber qual será o efeito e a consequência dessa meta no médio e no longo prazo, antes de se estabelecer ela. Entendeu? E, de certa forma, no estado de Minas isso está sendo considerado. O FEAM propôs alguma coisa no primeiro momento, nós, via FIENG, colocamos uma série de considerações num segundo momento, e a coisa está em discussão. Mais importante do que se colocar isso, é importante saber o efeito. Por quê? De nada adianta tomar ações de redução de curto e médio prazo, de uma maneira geral, né, sem ter uma avaliação das consequências disso, porque, primeiro, você não tem certeza se o efeito no aquecimento global será atingido ou não. Por causa do primeiro ponto que eu coloquei para vocês aqui, de que o efeito da mudança do clima, qualquer emissão em qualquer lugar do planeta, ele traz o efeito da mudança do clima. Então, em nível de um país, isso tem que ser considerado. Se em nível de país tem que ser considerado, muito mais em nível de Estado. De nada adianta o Estado de Minas tomar uma posição extremamente de destaque com relação à redução de gás de efeito estufa, sem fazer uma análise do impacto disso de uma maneira geral.
Não estou dizendo que não deva ter, sim. E acho que a primeira, já vou endereçar um dos que eu gostaria que tivesse como saídas daqui, que é liderar pelo exemplo. Entendeu? Quando você colocou o que devemos fazer, o que nós vamos fazer, o que nós podemos fazer. Liderar pelo exemplo. O exemplo é interessante, é fundamental, mesmo que o exemplo, logicamente exemplo, ele não é uma coisa em larga escala, economy-wide, é uma coisa às vezes em determinado setor, em determinado segmento, né? O efeito que ele pode trazer inspirador, né, para os demais segmentos, para os demais estados e como país, ele pode ser bem mais benéfico do que o próprio efeito dele na redução do clima como um todo. Acho que é o primeiro ponto. Porque, volto de novo para fazer o fechamento, na primeira fala que eu falei, não adianta ter ações individuais isoladas no planeta como um todo, entendeu? Para essa questão, se não tiver uma consciência, pelo menos da grande maioria, do que precisa ser feito. Porque senão vão ser ações que não vão resultar no efeito esperado daquela curva, de mudar o crescimento daquela curva naquele ponto. A questão da tecnologia, ela está associada a um termo que é a inovação. Não tenha dúvida, né? Se você olhar do ponto de vista bem macro nessa questão de mudança do clima, do lado de fora do planeta, vendo o que está acontecendo, se a gente continuar do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, da mesma forma, nós vamos chegar naqueles 4,8, 5 graus Celsius daqui a pouco. Nossos filhos vão enfrentar isso, nossos netos vão enfrentar isso. Né? E a tecnologia, ela consegue trazer, que eu coloco aí no caso, junto com a inovação, em dois grandes pilares. Tá? Porque muitas das vezes que a gente fala de inovação, né, a gente sempre fala, pensa em grandes invenções e tecnologias de ruptura, que são necessárias. Tá? São necessárias as tecnologias de ruptura. Mas não somente as tecnologias de rupturas. A tecnologia do dia a dia, com pequenas inovações, por menores que sejam, elas são fundamentais para que o processo todo possa acontecer. Né? Que aí eu acho que entra o lance das startups. Nós não vamos querer startup trabalhando em tecnologia e inovação para poder, logicamente que pode acontecer, mas na sua grande maioria não, vai desenvolver uma tecnologia de ruptura. Vou citar o exemplo do aço. Né? Eu falei para vocês que o segmento do aço no mundo, de uma maneira geral, ele é baseado em carbono combustível fóssil, e o setor está se trabalhando para desenvolver, neste caso específico, você tem melhorias incrementais, baseio-se em eficiência energética, ganhos de eficiência de processo, por aí vai, mas somente vai ter uma mudança radical quando as tecnologias de ruptura estiverem presentes. Vocês não imaginam a dificuldade, o volume de investimentos, de recursos envolvidos com esse nível mundial, para se ter uma disruptura completa no processo de produção de aço. Que, ao meu ver, assim, é muito difícil que uma startup, por exemplo, consiga desenvolver algo pela própria natureza das startups. Então eu vejo a startup muito mais no foco das tecnologias incrementais, nas ações incrementais. Eu não sei, o Tiago talvez possa ajudar. Minas é de fato um destaque na questão de geração fotovoltaica, eu sou um fã disso, vou fazer a minha, entendeu? Pessoalmente. E recentemente eu fiquei sabendo que, acho que é um exemplo disso aí, que foi desenvolvido, uma empresa em Minas desenvolveu um painel fotovoltaico diferente dos convencionais, em que se coloca em fachadas de prédios e tudo mais, quer dizer, a aplicabilidade muito mais fácil do que o que a gente tem no convencional como um todo. Qualquer meta que tem que ser colocada, ela tem que ser uma meta possível de ser alcançada. Entendeu? É muito simples, né? Porque a questão toda é muito complexa. Complexa no seguinte sentido, né? Por falar, está falando de complexidade, está enrolando, entendeu? Mas a questão toda é o seguinte: quando nós temos determinados produtos, segmentos da indústria, em que eles são fronteiriços, que eles extrapolam as fronteiras do país, de uma maneira geral, entendeu? E no atual estágio tecnológico que existe, para o curto prazo, o estabelecimento de metas, se não forem bem quantificadas, bem colocadas, o que vai levar simplesmente uma coisa: reduzir a produção, o desenvolvimento aqui, e seria produzido em outro local. E ao ser produzido em outro local, você teria emissão de gás de efeito estufa do mesmo jeito, você teria impacto
no clima da mesma forma, ou talvez até pior. Então, está um exemplo bem claro. A emissão específica do aço no Brasil hoje é 1,5 tonelada de CO2 por cada tonelada de aço produzido. No Brasil, não é ArcelorMittal somente, não. No mundo é 1,88. Na China, que não compõe esses 1,88, é maior do que isso. Esses 1,88 é 30% da produção mundial, 70% está na China. Entendeu? E o que entra no Brasil é o aço chinês. Então, se houvesse uma meta que implicasse uma determinada redução de produção para que a meta fosse atingida, esse aço seria produzido lá e viria para o Brasil do mesmo jeito, porque a demanda pelo produto, como é pelo aço, pelo cimento, pelo vidro, pelo papel, pela celulose e tudo mais, ela continua tendo no curto prazo, porque você não tem uma mudança disruptiva no longo prazo. Então, não é contra a meta, não. Nós achamos que as coisas têm que ser discutidas e bem claras. Não pode ser simplista. Não pode ser simplista. O que acontece muitas das vezes que o fim acaba ultrapassando os meios. Então, o fim, que é você evitar o aquecimento, reduzir a questão dos gases de efeito de estufa como um todo, que é um fim extremamente legítimo, ele acaba atropelando os meios. Como é que você vai fazer isso? Entendeu? Eu até coloco uma coisa, eu estava doido para poder chegar um momento para poder colocar um ponto mais de discussão ainda. Por exemplo, para discussão, nós estamos falando de energia, você vai arrepiar, viu, agora? Nós estamos falando de energia e tudo mais. Mas assim, quando a gente pensa no curto prazo, entendeu? Você pode colocar N outras informações que vai contra o que eu estou falando. Mas se você pensa no curto prazo, e se você tivesse um problema que você tinha que reduzir as emissões de gás de efeito de estufa de fato mesmo da forma, você não teria outra alternativa que não fosse nuclear no mundo, para fornecer energia elétrica em alta quantidade e custos acessíveis. Pô, nuclear, entendeu? Olha só que coisa, né? A Alemanha, 80% da geração da Alemanha não é nuclear, é fóssil, não é isso mesmo? Mas 90% da França é nuclear, entendeu? Então, são coisas que nós não podemos simplesmente fechar os olhos para isso, temos que estar avaliando. A maioria das pessoas, quando vão abastecer o carro, vão lá o percentual do preço entre o álcool e a gasolina, porque vai doer no bolso. Então, o Tiago está corretíssimo nessa situação, nessa posição. Teve uma vez que eu assisti uma palestra de futurologia, achei muito legal isso. Uma mulher, uma moça lá, aqui na FIEM, futuróloga, e aí ela fez, existem congressos de futurologia, como é que o mundo vai estar daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, né? E aí sempre existe uma dicotomia muito grande nas previsões de futuro, né? Você tem um futuro otimista e um futuro pessimista, né? O futuro otimista é que tudo vai ser bom, nós vamos conseguir migrar para energia renovável, que as coisas vão dar certo, vão erradicar a fome, pobreza, etc. E o futuro pessimista, que vai ter guerra, até invasão alienígena vai ter com domínio da raça humana, coisa de louco, entendeu? Então não tem como, ou vai ser uma coisa ou outra, a tendência nossa é trabalhar nesse sentido. E a gente só muda, aí é uma posição pessoal minha, não institucional, você muda por duas coisas. Ou você muda pelo amor ou pela dor. Entendeu? A mudança de você como pessoa, ela acontece ou pelo amor ou pela dor. E quando você traz institucionalmente, a dor das empresas é o aspecto financeiro. Não tenha dúvida que é. Então, assim, no curto prazo, minha visão, visão pessoal, sou muito alinhado com o que você pensa. Por quê? Eu vi lá o Bush lá atrás sair fora do protocolo de Kyoto. Agora nós estamos vendo o Trump agora também fazendo a mesma coisa no Acordo de Paris. Daqui a 5, 10 anos entra um outro republicano maluco que vai fazer a mesma coisa. Então, no curto prazo, que eu diria, nós vamos estar sempre sujeitos a esse tipo de coisa. Porque os efeitos, de fato, não sou profeta para dizer o que vai acontecer em termos de desastre ambiental no planeta por causa de questão da mudança do clima. Mas os efeitos no curto prazo não trarão dor suficiente para que haja uma mudança de fato de comportamento. Eu penso isso. Agora, no longo prazo, aí eu estou falando 2050 para frente, eu acho muito provavelmente a gente vai estar aí eu sou otimista. Tá? Eu sou otimista nesse sentido. Eu acho que nós vamos ter dominado a questão de produção de hidrogênio a baixo custo, e entrar com o hidrogênio como um fator totalmente disruptivo na questão elétrica, de combustível, e por aí vai. Porque a gente não vai produzir hidrogênio com uma fonte inesgotável, que é a água que existe
no planeta, você consegue suprir energia de baixo custo, barata para todo mundo, e por aí vai. Então, a minha visão é mais ou menos nesse sentido. Talvez discordo um pouquinho de generalizar, não estou falando somente pela ArcelorMittal não, tá? Generalizar que isso não está na pauta das empresas, está sim pela questão financeira, tá? No primeiro momento, porque eles enxergam isso, né? Os CEOs enxergam como algo que vai afetar o business das empresas. Não tenha dúvida que vai afetar os business, a questão das políticas e tudo mais, né? No caso setor aço, dou um exemplo novamente, vou botar a Europa. A Europa é que está mais demandada com relação às questões de emissões de gás de efeito de estufa. E, por exemplo, a Europa está no terceiro período de mercados de carbono transacionais que acontece na Europa ao longo dos últimos 10, 11 anos, mais ou menos. Foram 3 períodos. Nesse período agora, já existem ações formas de agir, de reduzir o nível de produção para atingir as metas que estão sendo colocadas no mercado, porque não se tem como atingir o nível de meta que se está propondo para a Europa no primeiro momento, que não seja limitar a produção em determinados casos. Existe isso é uma realidade que a Europa está vivendo. Vocês têm que aprender como pensar, entendeu? E eu acho que como pensar está sempre questionando, entendeu? O questionamento faz parte da evolução, entendeu? Seja o questionamento, não vamos fazer, não, peraí, por que nós não vamos fazer? Vamos fazer, entendeu? De uma forma bem ampla. Quando você observa num horizonte, e essa é uma das posições dos céticos, que existe uma grande massa de cientistas no mundo que são céticos ao fator antropogênico como motivo de causador do aquecimento global, entendeu? Essa é uma das posições dele, e eles justificam isso dizendo que por volta chama pequena era de aquecimento medieval. Na era medieval, durante 300 anos, nós estamos falando de 50, 100, nem 200, 300 anos, teve um aquecimento na temperatura que chegou a 3 graus Celsius, 3, 4 graus Celsius na temperatura média. Quando você pega as projeções em relação a uma base muito mais quente do que era hoje. Só que tinha muito menos gente naquela época, não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada, não tinha temperatura e pronto, a coisa aconteceu. E quando você pega um horizonte de milhões de anos, você verifica que lá atrás, um homem já existia na Terra, a temperatura média do planeta era muito maior e existia população. Tudo bem, mas tinha menos gente. Não vou entrar nessa questão dessa discussão. Mas um dos grandes pontos que eles colocam hoje é exatamente esse. As atividades solares sendo... a questão é a seguinte, não é 100% conhecida qual o efeito das atividades solares no planeta como hoje e o que isso ocasiona em termos de aquecimento global. Entendeu? E essa é uma discussão eterna. Entendeu? A discussão eterna se é isso, se é aquilo, se é ou se não é. O fato concreto é que é uma encruzilhada. As ações que você precisa de tomar hoje para chegar lá com 1 grau Celsius já são extremamente hercúleas, entendeu? Para chegar com 1 grau Celsius. Se você não tomar ação nenhuma e não for uma questão de um efeito externo, você está arriscado a você chegar naquele aquecimento de 4, 4,5 graus Celsius até 2100. Então, vocês devem conhecer, talvez, quem estuda o assunto, conheçam um relatório chamado relatório Stern. Stern é um economista inglês, fez um relatório em 2005, é o Sir Stern, ele é o Sir, em 2005, em que ele estima os custos da não ação. Então ele chega à conclusão de que nós teríamos, se a gente não investisse, se a gente investisse previamente, você gastaria 20% daquilo que você precisaria de investir para poder reduzir os efeitos do aquecimento global. É o que pesa mais nas decisões de uma maneira geral como um todo. Mas eu tenho uma grande esperança, porque as previsões do IPCC são feitas por físicos, entendeu? Eu espero que elas estejam erradas, porque 2100 está muito longe ainda, entendeu? Eu espero que elas estejam erradas, que a gente consiga fazer as coisas e não esteja nem 1 grau Celsius de aquecimento. Quando o protocolo de Kyoto foi feito, era um período de compromisso de 2008, 2012, foi lá em 2005, 2006, 2007, mais ou menos. E aí eu fiz a mesma pergunta para uma pessoa, um dos grandes conhecedores de mudança do clima do Brasil, é o Zé Miguez, hoje está no Ministério do Meio Ambiente, ex-Petrobras, tudo, acompanha as COPs desde o início. Eu falei, Miguez, e depois? Se esse negócio não der certo? Ele falou, calma, rapaz, esse é só o primeiro passo. Entendeu? Então, assim, eu acho que o protocolo, o Acordo de Paris, foi um dos passos. Entendeu? Ele não é que ele não deu certo e tudo mais.
Se Deus quiser, o Trump tem vida curta. Entendeu? Ele tem vida curta, a gente não sabe o que vai acontecer. Espero que o Trump tenha vida curta. Entendeu? Mas assim, pode aparecer outros Bushes e outros Trumps para frente também, vão ser outros passos que vão ser dados. Então, o Acordo de Paris, ele teve a sua evolução, está tendo sua evolução, não era o que se queria 100%, mas ele faz parte de um processo de crescimento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que uma coisa fundamental e interessante colocar na questão de mudança do clima e de emissões de gás de efeito de estufa, é que eu falo muito isso com meus alunos. Eu falo assim, gente, a primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: emissão de CO2 não pode, desculpa a palavra, não é no sentido pejorativo, não pode ser comparado com um poluente ordinário, como material particulado, NOx, SO2, gases, emissão de efluente líquido, quer que seja. Por quê? Porque o efeito é global, ele não é local, não é regional, ele é global. E segundo, porque para você reduzir, não basta simplesmente colocar um equipamento de fim de tubo, um equipamento de controle, você reduzir o seu consumo de água, reduzir aquilo, você tem que intervir no processo, de certa forma até de maneira disruptiva. E você impacta a vida das pessoas, porque a nossa economia é baseada em carbono. Entendeu? Então, a forma de se tratar as questões de gás de efeito de estufa no primeiro momento, ela difere um pouco, para não dizer bastante, da forma de se tratar os demais problemas ambientais de uma maneira geral. Estou dizendo que é a forma mais bonita. Não, ele é diferente por si só. E aí, você falou uma coisa, nós não precisamos de botar um preço no carbono, mas o preço do carbono é uma das coisas mais difíceis de se quantificar. Você, pela sua expertise, você pode falar isso talvez com muito mais propriedade do que eu. Você deve ter avaliado isso durante a sua tese de doutorado e por aí vai. Existem 3 formas de você quantificar o carbono. A primeira é você botar um preço de mercado. É muito fácil, né? Está custando quanto litro de gasolina? Entendeu? Está custando quanto a tonelada de CO2? Primeiro botar o preço de mercado. A segunda é você quantificar em função do que você tem que investir para reduzir. Aquele investimento vai me reduzir tantas toneladas, então o meu preço de redução é tanto em função daquele investimento. E a terceira, que é a mais difícil, a mais complexa, é você mensurar o efeito no meio ambiente como um todo. Como é que você mensura o efeito de uma emissão de 1 tonelada de CO2 aqui no Brasil, no ambiente, no planeta como um todo? Por mais aproximado que se chegue, vão ser aproximações, vai ter um nível de incerteza muito grande. Então é muito difícil colocar isso. Mas, pelo fato do carbono não poder ser, minha visão, tá, considerado como um poluente ordinário, é necessário que ele seja inserido na estratégia de negócio. Você falou isso, ele precisa. E para ser inserido na estratégia de negócio, ele tem que quantificar. Não tem como se sair de um processo de precificação. Nós estamos hoje desenvolvendo o que a gente chama de precificação interna. CEMIG, eu acho que não, CEMIG não sei, não tenho certeza. Mas várias empresas no Brasil já tem, no mundo também, já tem uma precificação interna do carbono. O que é o preço das emissões de carbono para o business daquele negócio específico ali. E aí, com isso, é a forma de se alavancar investimentos. Eu acho sim que a indústria tem que ser protagonista, sempre foi, as organizações têm que ser agentes de mudança, tem que estar à frente das questões como um todo, entendeu? Mas, assim, dependendo do grau de complexidade dela, das coisas serem tratadas, né, a gente precisa de ter o melhor entendimento possível para poder estar no caminho certo. Essa questão de mudança de comportamento, ela é muito interessante mesmo. Vou dar um outro exemplo muito legal. É o seguinte, eu tenho 51 anos. A primeira vez que eu andei de avião na minha vida, eu tinha 20. Há 31 anos atrás. E eu tomei um susto, porque... Tomei um susto não, na época era comum. Dentro do avião fumava-se. Eu chegava lá, só que ele separava assim, na frente não fumante, e para trás fumante, né? Era aquele ambiente hoje. Se a gente observar como que mudou o comportamento em 30 anos não é muita coisa. Você falar em fumar hoje é uma coisa, você fuma uma coisa, principalmente para os jovens, entendeu? Logicamente que tem quem fuma e tudo mais, mas assim, a educação é o mecanismo para se mudar os comportamentos, isso tudo aí. Se a criança desde hoje começa a viver com coleta seletiva, com apaga a luz, com eficiência energética, eles vão ser livres no futuro, que isso vai ser uma coisa normal para eles. Eu tomei um susto, meu filho chegou um dia em casa, eu só fui ver as questões de... Eu fiz engenharia mecânica, né, durante o meu curso de mecânica,
A minha dissertação do curso, eu fiz meio ambiente, porque eu já trabalhava na área de meio ambiente, mas nada se via nos cursos de coisa. E meu filho, eu tenho um filho que vai fazer 12, 3 anos atrás, ele chegou em casa lá com uma pesquisa sobre tratamento de água da Copasa. Eles estavam estudando fluoreto, dosagem de fluoreto na água de tratamento. Eu falei, você está estudando isso? Eu falei, não, vem cá que eu vou te explicar. Você vê, meu filho, eu tinha 8, 9 anos nessa época, entendeu? As coisas chegavam a esse nível. Então, a mudança de comportamento ela é fundamental. Trazendo rapidamente para a questão de resíduos e coprodutos, nós buscamos chamar coprodutos, para cada tonelada de aço que você produz, você gera, em média, 600 kg de resíduo. É bastante resíduo. A ArcelorMittal, no Brasil, hoje, ela recicla mais de 90% disso aí. Seja através de vendas, seja através de processos internos, etc. Esses outros 10%, eles são doados, ou são dispostos internamente, ou coisas desse tipo, para posterior uso. Existe um espaço para isso. Tem determinadas plantas no Brasil que conseguem atingir 98%, 99%. Entendeu? Ficou somente uma quantidade. Mas quando você põe no total, é uma quantidade grande, não deixa de ser. Como é que você resolve isso? Tecnologia. Investimento, tecnologia, mudança de processo. A gente tem uma estrutura de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, tem uma estrutura de pesquisa e desenvolvimento mundial. Temos uma condição muito tranquila, relativamente tranquila, porque nós temos empresas no mundo inteiro, então tecnologias desenvolvidas em outros locais têm condição de ser aplicada aqui, vice-versa, o que nos dá uma condição tranquila. Né? Mas não tenha dúvida que é um problema que tem que ser endereçado, abordado.